Boa noite, Boa noite, tudo bem, Euripides? Boa noite, pessoal. tudo ótimo e você? Tudo bom que Papai do Céu mandou luz de volta para sua casa aí. Foi porque já adiamos uma semana, aí agora, por causa do, do evento que eu tive, né, no fim de semana aí com o pessoal do Endurance, Ai, que legal. na estrada, tudo, mas ainda bem que deu certo dessa vez. Que bom. Cristina, vamos lá, fala um pouquinho de você, da sua história, sua formação, para o pessoal conhecer um pouquinho você. Legal. Bom, meu nome é Cristina Fará, eu sou endocrinologista aqui em São Paulo. Acho que tudo começou porque na minha família, acho que a gente tem um pouco de vocação para a medicina. Meu pai é médico, aí dos 5 filhos, 4 foram para medicina. Só salvou minha irmã mais velha. E, e aí eu fui fazer faculdade em São José do Rio Preto. Acabei, na época da faculdade, me encantando bastante por cardiologia. Fiz liga de cardiologia e tal. Acabei prestando cardiologia e passei. Só que aí, antes de começar, uns dias antes, eu refletindo, né, na minha história de vida, a minha família sempre teve problemas com obesidade, todo mundo. Então, para mim, sempre foi uma luta ficar no peso, desde pequenininha. Eu lembro que eu tinha que uns menos de 12 anos, eu já pegava revistas de dieta e colava na parede da cozinha da minha mãe, pedindo para ela fazer aquela comida para mim, e não o que todo mundo ia comer. E assim foi minha vida inteira, a luta com peso e fazer atividade física. Só que eu nunca fui muito atrás dos meus pais para me ajudarem nisso. Eu sempre fui estudando o que eu podia, fazendo, porque eu não queria ficar gordinha como era o padrão da minha família inteira, não só lá de casa. E aí eu comecei a ver esse tipo de coisa. Eu já tinha passado na cardiologia, aí eu falei, gente, eu tenho vocação para outra coisa, não é para cardiologista, eu tenho que fazer endócrino. Na época não era forte endócrino lá em Rio Preto, então acho que eu acabei não me encantando. E eu falei, eu vou fazer endócrino e eu vou para São Paulo, vou com a cara e com a coragem. Aí cheguei aqui sem emprego, fiquei trabalhando um ano, metade do tempo e metade do tempo estudando. E aí acabei passando na residência de endocrinologia no Hospital Brigadeiro, que é uma residência com característica de ser muito forte em neuroendocrinologia. Não é muito comum a gente ter muito caso de neuroendócrino na residência, mas lá era um hospital referência, então eu vi muita acromegalia, doença de Cushing, prolactinoma, era o forte lá, né? E aí, quem vem para São Paulo acaba ficando. Parece que essa cidade tem um bicho que agarra a gente, né? A minha intenção era voltar para o interior. Eu sou uma pessoa muito de dentro do mato, muito do meio do mato, para onde eu quero voltar assim que eu puder. Mas por enquanto a vida é muito ativa, ainda filho pequeno, essas coisas. São Paulo é bom para isso, né? De escola e tal. Acabei ficando. E vim atendendo no consultório uma endocrinologia mais tradicional, digamos assim, até que em 2016 eu comecei a ver muito que uma amiga nutricionista, o Eurípides conhece ela, Renata Giudice, que nós somos muito, 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 muito amigas, e eu comecei a ver que ela lidava muito com dieta de baixo carboidrato, e eu lembro que um dia eu falei, Rê, podemos sair um dia tomar um café para você me explicar isso aí direito e tal. Eu sei que a gente saiu para tomar café, como a gente é muito amiga, não virou nada, a gente ficou batendo papo, e no final ela falou assim, ó, faz o seguinte, entra no Ciência Low Carb, que é o site do Dr. Souto, e vai maratonar lá que você vai aprender. Bom, não deu outra, né? Eu maratonei o site do Souto, e aí depois vi que ele tinha o podcast com o Rodrigo Polesco, que era o Tribo Forte, fiquei viciada nesse podcast um tempão. Aí comecei a ouvir tudo do Senhor Tanquinho, e aí não parei mais, né? Todo dia praticamente eu estudo de manhã, os livros, os podcasts, e é um mundo à parte, né? A dieta de baixo carboidrato. E aí meu consultório foi ficando cada vez mais um consultório de nutricionista, mais do que um consultório de endocrinologia. E hoje em dia eu faço muito
obesidade, síndrome metabólica e diabetes, né? É o forte do meu consultório aqui em São Paulo. É mais ou menos essa a história. Excelente, excelente. E escolhemos alguns temas interessantíssimos, né? E o primeiro tema, e aí? Do que você tem lido, a gente tem até trocado aí algumas figurinhas, né? E o que aconteceu com a nossa alimentação nos últimos 40 anos? Né? Não só o que, como o porquê, e as repercussões disso. O que você me conta? Olha, vai ficar fácil para o pessoal entender se eles começarem a lembrar das fotos de família, dos avós, que a gente pegava a foto de família com aquelas antigas que fica uma pessoa do ladinho da outra assim, e não tinha quase ninguém gordinho. Obesidade era uma coisa rara. Ou, por exemplo, a gente pode citar as fotos da praia de Copacabana, na primeira metade do século XX, ou aquela lendária foto do dia da estreia de Star Wars nos Estados Unidos, a foto da fila do cinema no dia da estreia. Você olha assim, não tem um gordinho. E aí eu brinco com os pacientes. E se Star Wars estivesse inaugurando agora seu primeiro filme lá nos Estados Unidos com uma fila enorme, que não ia ter por causa do Covid, mas se tivesse uma fila enorme, qual a chance dessa cena se repetir hoje em dia? Nenhuma. Né? Ia ter muito mais gordinha do que não. Você olha aqui no metrô em São Paulo, nós estamos com 60% da população acima do peso, né? E quando isso acontece em massa e num período tão curto, 40, 50 anos, não tem como a genética explicar. A genética não muda assim tão rápido. Aliás, nada rápido, demora muito para a genética mudar. Então, essas coisas, a gente tem que procurar um link comportamental. Né, acontecendo o mesmo fenômeno com todo mundo num espaço de tempo muito curto, a causa é comportamental, né? Então, o que aconteceu de maneira globalizada? O que aconteceu foi que a comida processada, industrializada, ela foi acessível, ela ficou acessível para o mundo inteiro. Nós temos cerca de 9 grandes produtores de comida processada no mundo, 9 grandes indústrias, do calibre aí da Nestlé, por exemplo, e que conseguem atingir todos os países. Então foi isso que desencadeou o grande boom da obesidade, foi esse acesso fácil à comida processada, né? A comida processada ela tem uma característica que explica esse fenômeno, que é o seguinte: ela é diluída em proteína, porque proteína custa caro, e encarece a comida, empaca, a indústria não consegue vender. A proteína ela também deixa a comida menos hiperpalatável, né, menos deliciosa, viciante. E outra característica é a falta de fibra, que também empaca um pouco a hiperpalatabilidade. Então, o que sobra para essa comida processada? Sobra uma mistura muito bem desenhada e nada aleatória de gordura com carboidrato. Então, os engenheiros de alimento, eles procuram exaustivamente o tal do bliss point, que é o ponto uau, o ponto de satisfação, né? Chama bliss point. Fazendo o quê? Misturando gordura com carboidrato e realçador de sabor. E aí tá feita a festa. Por quê? Nós, seres humanos, assim como também os orangotangos, os gafanhotos, os ratos, eu estou falando das espécies que os pesquisadores do livro Eat Like the Animals usaram para fazer a pesquisa, mas provavelmente isso dá para extrapolar para qualquer espécie. Nós temos uma coisa interessantíssima que se chama target proteico, né? Então, pelo nosso instinto, nós vamos comer até bater o target proteico. Por quê? Porque proteína é construtor. Nós precisamos da proteína para fazer absolutamente tudo no nosso corpo. De hormônio a cabelo, nós precisamos para tudo. Ela não é um alimento da ordem dos energéticos, como é o caso da gordura e do carboidrato, que são utilizados para energia. Ela é construtor. Então, a gente não pode ter menos construtor. A gente tem que ir atrás e lembrar que a gente não tem acúmulo de proteína no nosso corpo, né? A gente tem acúmulo de gordura, a gente não tem reserva de proteína, né? Então,
Se nós vamos procurar incessantemente a proteína e estamos comendo uma comida que é muito proteica, nós vamos parar de procurar incessantemente comida logo. A gente come um tanto e para de procurar comida porque nós já estamos satisfeitos. Agora, se nós diluirmos e não precisa ser muito, coisa de 3%, que foi o que aconteceu nessas décadas, da proteína, nós vamos comer muito mais até atingir o target proteico dessa comida baixa em proteína. Só que aí nós vamos colocar para dentro 300, 400 calorias a mais de gordura e carboidrato. E aí começa todo mundo em massa engordar. A falta da fibra também prejudica a saciedade. Então, aí juntou a fome com a vontade de comer. Falta de fibra e diminuição de proteína, aumento de gordura e carboidrato junto com o bliss point. E eu poderia falar mais uns 3 fatores aqui. Ficou assim um ambiente obesogênico, de uma perfeição inacreditável. Aí como é que nós não vamos cair na teia desse ambiente? Só se for uma pessoa muito consciente ou muito curiosa. Só muito consciente ou muito curiosa. Né? Porque a gente vai sendo levado para isso. Então, eu digo que a maior parte das pessoas, se tivessem oportunidade de serem bastante esclarecidas a esse respeito, elas não estariam comendo como tá. Não, não é a maioria que está sofrendo com peso que fala assim, não, tá bom, eu sei de tudo isso, mas eu banco. Eu quero comer o que eu quero e ter prazer, eu banco tudo isso. A maioria só está indo atrás de toda essa história porque não entende o que está acontecendo. Perfeito, perfeito. E nesses 40 anos também, a história da colesterolfobia, entrou aí os alimentos light, diet, que tiram as gorduras boas do alimento e colocam gorduras processadas e carboidratos refinados. Então, a questão da escalada dos grãos, né? A questão dos grãos bem, querendo ou não, inflamatórios para o nosso organismo em geral, né? E todos esses alimentos industrializados, se você for olhar, tem soja, tem milho, então também são fatores aí que a gente pode colocar nesse balaio, né? Nesses 40. Quando eu falei dos 3, 4 fatores a mais que eu poderia citar, são esses aí, né? O óleo vegetal de semente, ele produz uma situação de baixa energia, né? Então a gente come e nunca está com energia suficiente. Então ele aumenta, ele não deixa você parar de comer, né? E o que hoje em dia que não tem óleo vegetal de semente? Até o chiclete Trident tem. Olha, você sabe que eu tenho que às vezes mandar manipular vitaminas oleosas para os meus pacientes, porque as que tem disponível, elas estão diluídas em óleo de soja. Então, óleo de soja é uma praga que está em tudo que é lugar, né? Os disruptores endócrinos que estão presentes nas embalagens, né? Da comida processada, o BPA, os antinutrientes dos grãos. Então, quanto mais nós fomos nos afastando daquela dieta que se fazia no Paleolítico, mais nós vamos caindo numa situação muito difícil de evitar a obesidade mesmo. Verdade. E esses óleos de sementes aí, de grãos também, eles são disruptores mitocondriais. A mitocôndria não consegue mais trabalhar com a força máxima dela, começa a ficar gerando muitos resíduos para o meio, né, a produção. Isso começa a liberar óleos LDL, tudo oxidado. Aí sim que vem os problemas, né, cardíacos, que querem jogar no coitado aí do bacon, da comida de verdade, né, Cristiano? A gente cresceu com essas comidas, né? A gente cresceu, eu digo, os nossos ancestrais, né? Porque se a gente for ver na escala evolutiva, 12 mil anos não é nada, é ontem, né? No calendário. Nós temos muito mais tempo comendo plantas e bichos do que comendo todas essas comidas, né? Nós estamos assim nos jogando numa comida não experimentada. Nossa geração e a geração anterior, nós estamos sendo o experimento vivo, porque nunca ninguém fez isso. Isso que nós estamos fazendo, isso é interessantíssimo. Nunca ninguém fez o que nós estamos fazendo.
A gente inventou de fazer uma coisa nova e estamos olhando a consequência, só que não é fácil as pessoas abrirem os olhos para o que está acontecendo. Por quê? Nós nos comparamos com os nossos pares, os que nasceram na mesma época que a gente. Está todo mundo fazendo a mesma coisa. Então, até a esteatose hepática está virando um negócio normal nas conversas entre as pessoas. Ah, eu também tenho. Precisaria dar um choque de... Como é que eu falo assim? Um choque de realidade mostrando um filminho. Olha, vamos ver como é que o pessoal vivia lá em 1900. Aí as pessoas iam ver que nós estamos fazendo muita coisa errada. Mas todo mundo só vê o que está acontecendo nessa geração. E nessa geração até exame está vindo confuso. Por exemplo, a média do exame ela é tirada da população. Então, tá lá no laboratório que insulina de 25 é normal, porque na média tem muita gente com 25. 25 de insulina por acaso é normal? Então, até referência de laboratório tá doida hoje em dia. É verdade, isso aí eu explico muito para os meus alunos aqui da medicina. E cada laboratório vai ter uma certa referência, porque eles fazem aquela curva de Gauss, pega 10% para cá, 10% para lá, e isso é a margem do normal, que de normal não tem nada. Exatamente. Maravilha. Então, vamos para o nosso segundo tema, né? Tem algumas alterações de saúde aí que são óbvias, né? A gente já pincelou algumas. Umas que não são tão óbvias, né? E dessa mudança na alimentação aí. Como é que é isso? Me conta direitinho. As mais óbvias que são relacionadas à alimentação, com certeza são obesidade, síndrome metabólica e diabetes, né? O maior causador de síndrome metabólica, que é o começo de tudo, né? Toda diabetes tipo 2 começa na síndrome metabólica, é o consumo de frutose e álcool. Eu já falo já das não óbvias, mas essa palhinha eu sempre dou nas lives, porque se as pessoas entenderem isso, é um grande passo para cair fora dessa estrada. Álcool é mais fácil de explicar. Quem bebe álcool sabe que bebe, não está enganado e é um grande gerador de gordura dentro do fígado. Agora, a frutose é um pouquinho mais confuso, porque as pessoas tendem a achar que é a fruta o problema, né? Então, a frutose ela está em grande quantidade no suco e na comida processada, tanto na comida processada doce, porque é ela que dá o sabor doce, quanto na salgada, porque está dentro dos realçadores de sabor, e obviamente no suco. Suco é uma coisa que a gente não devia tomar, não tem nada de bom em tomar suco, nem mesmo o natural. Então, como essas coisas estão muito presentes, comida processada, suco e álcool, muita gente, então, com síndrome metabólica, uma vez estabelecida a síndrome metabólica, fica muito mais fácil engordar. Então, se já era fácil, uma vez estabelecida, fica mais fácil ainda. E aí, a consequência é o diabetes, né? Então, nós estamos vendo gente na casa, quer ver, ó, vou lembrar dos pacientes que eu atendi essa semana, na casa dos 30 anos com diabetes. Não é comum, não é para ter gente com 30 anos com diabetes. É uma coisa que deveria ser bem raro. E as não óbvias? Doenças também relacionadas ao ganho de peso. Por exemplo, muita gente com apneia do sono, muita gente com enxaqueca, que tem a ver com síndrome metabólica, muita gente com doença intestinal inflamatória, muita gente com doença autoimune, porque muitos dos processos autoimunes começam no intestino, então se a flora intestinal bacteriana fica bagunçada e o intestino passa por processos ruins, como por exemplo o leaky gut, que é o intestino permeável, começa a encrenca de abrir as porteiras para doenças autoimunes, como, por exemplo, diabetes tipo 1, que vem aumentando a incidência, e outras tantas, né? Aumento de incidência de doença celíaca, que mais? Cânceres de os cânceres mais óbvios relacionados à obesidade, como, por exemplo, o câncer hepático, né? Que começa na cirrose, que por sua vez começa na esteatohepatite, que por sua vez começa na esteatose,
mas também outros cânceres que a gente não relaciona de maneira tão óbvia, mas que tem tudo a ver com obesidade. Tanto que eu me surpreendi em 2019, acho que foi a campanha da Sociedade Brasileira de Oncologia. Era uma campanha tão direcionada para a obesidade que eu juro que os primeiros minutos eu não sabia de quem era essa campanha, se era da Sociedade Brasileira de Endócrino ou de Oncologia. Eles bateram muito forte na obesidade como o maior causador de câncer. Mas aí a pessoa tem, sei lá, um câncer de mama, ela não vai relacionar que era por causa da obesidade. A gente precisa ficar falando essas coisas no Instagram, porque a pessoa não vai relacionar nunca que esse câncer de mama foi causado por obesidade. Né? Eu até fiz uma listinha aqui, deixa eu ver se eu esqueci. Ah, SOP, síndrome de ovário policístico, aumentou muito. Uma coisa que infertilidade, então o número de casos de gente que não consegue engravidar, isso tem a ver, tanto a infertilidade, ela pode acontecer devido à obesidade, tanto na mulher, por causa da síndrome de ovário policístico, mas também no homem, porque a qualidade do esperma diminui, a gente tem uma conversão da testosterona em estrógeno, que é o hormônio feminino, no tecido celular subcutâneo, que é onde está a nossa gordura. Então, quanto mais gordura, menos testosterona e mais estradiol. E não é para um homem ficar mergulhado no mar de estradiol. Isso piora a capacidade dele produzir um espermatozoide viável. E isso leva à infertilidade, né? Deixa eu ver na minha listinha aqui. Essas eram as mais óbvias, assim, mas é um polvo, né? A obesidade é um polvo cheio de tentáculos. Por que é um polvo cheio de tentáculos? Porque ela produz um status de inflamação subclínica crônica. E aí, como é que não vai atacar tudo que é lugar? Você faz a PCR da pessoa, a PCR alta, quer dizer, ela vive inflamada, como se tivesse um dedo cortado permanentemente lá cutucando o nosso sistema imunológico. Né? Verdade. E o autismo também, né? Autismo. O surdo aí do autismo, que está relacionado também. E você veio de uma escola tradicional, então você já foi um endocrinologista tradicional, que está saindo da caixinha, né? Vamos dizer assim. E provavelmente ainda frequenta congressos, né, dessa parte aí da medicina tradicional. Né? Igual eu no de coloproctologia, tem um tempão que eu não vou, porque ficou meio repetitivo, tudo a gente acaba cansando. Né? Hoje em dia eu vou mais em cursos que tem 80%, 90% de nutricionista no curso do que... Eu também. Então, a gente sai da caixinha e não tem volta, né? Vamos dizer assim. Mas o que você tem ouvido entre os endocrinologistas, integrativos ou não, sobre a inflamação hipotalâmica, que é os problemas inflamatórios aí que está acontecendo no nosso organismo, e sobre a resistência à leptina. O pessoal fala muito da resistência à insulina, mas os estudos têm apontado para esse hormônio aí dos hepatócitos também, né? Exatamente. De um modo geral, a comida cheia de carboidrato processado e óleo vegetal de semente, de um modo geral, ela é inflamatória para o sistema nervoso central, né? Acaba aumentando a predisposição a qualquer doença neurológica, do tipo Alzheimer, que já até ganhou o apelido de diabetes tipo 3, doença de Parkinson, epilepsia, tanto que essas doenças melhoram com dieta cetogênica, né? O autismo, por exemplo, eu tenho pacientes que têm filhos autistas que, nossa, melhoraram um absurdo o comportamento com dieta cetogênica, e aí tem que ser cetogênica mesmo, né? Isso está bem documentado num livro que se o pessoal quiser ler, é um best-seller aí desse ramo, que é o Dieta da Mente, né? Deve estar na milionésima edição já, do Dr. David Perlmutter, que é um neurologista famoso, que perdeu o pai, neurocirurgião famoso também de Alzheimer. Está bem documentado isso, né? Então, a inflamação cerebral, ela é difícil resolver sem tirar carboidrato processado e óleo vegetal de semente. E a leptina,
Um caso igual da insulina. A gente cria a resistência à leptina. Tem um modelo que ajuda muito a gente a entender isso, que são raros os casos, mas existem, de deficiência de leptina. Essas crianças que têm deficiência de leptina, elas se tornam obesas mórbidas. Não tem como parar de comer. A única chance da vida delas, inclusive de não morrer mesmo, porque elas desenvolvem doenças gravíssimas, é tratar com leptina. Né? Elas morriam quando não se sabia isso. Então, elas são um modelo para a gente perceber como que se vive sem leptina. Como se fosse, é interessantíssimo isso, como se fosse o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1 não tem insulina e o diabetes tipo 2 é resistente à insulina. Então, na leptina, você vê o quadro mais grave nessas crianças que não têm leptina. E quem é resistente à insulina? Quem, por exemplo, come um monte de frutose. A frutose, ela causa uma resistência à leptina. Então, isso também é outra coisa que está super bem documentada nesse livro, A Dieta da Mente, que é a resistência à leptina. Ela é um hormônio super importante para a sinalização cerebral de fome e saciedade. E não funciona bem. Com alimentação ruim, você tem leptina alta, só que não adianta, porque a sinalização no receptor de leptina ela é falha. Então, é como se estivesse nadando no mar de leptina e sem a sinalização de fome e saciedade íntegra. Tem vários mecanismos para explicar. A passagem na barreira hematoencefálica, fica tudo prejudicado, essa sinalização de leptina, e muito é por conta da frutose. Interessantíssimo. Eu tive uma aula disso na minha pós, da Denise de Carvalho, né, de gastroenterologia funcional. Aí eu queria ouvir de uma especialista também, mas é um hormônio aí que tem que ser bem estudado, né? O pessoal está levantando bastante aí sobre esse tema. Mas vamos lá, vamos para o nosso terceiro tema que a gente escolheu, né? Então, no seu ponto de vista, no que mais mudamos nosso estilo de vida, além de comida, e como que a gente reverte isso? Eu brinco que agora a gente está tendo que fazer um biohacking, né? Hackear o modo de vida mais ancestral, porque nós fomos, por vários tentáculos aí, nos afastando da natureza, por várias ações na nossa vida, nós fomos nos afastando de uma vida mais natural. E não dá muito certo nós nos afastarmos de uma premissa biológica, né? Se você vai se afastando demais de uma premissa biológica, o boleto chega, alguma hora o boleto chega, né? Então, aonde nós nos afastamos? O que a gente está falando aqui, desde a meia hora já, que é na comida, né? A gente foi se afastando. Até tem um parêntese aí, né? Nesse livro que eu estou gostando muito de ler, o Eat Like the Animals. É super interessante, porque eles fizeram expedições para visitar locais onde a tradição milenar da comida ainda existia, né? Por exemplo, um lugar que eles foram no Tibete, e eles vivem de um animal que como chama mesmo? Esqueci, é um tipo de boi, um búfalo grandão. Esqueci o nome dele agora. Tudo vem desse boi búfalo aí. A carne, o couro, que lá é muito frio. O leite faz o queijo e eles tomam o leite. Oi? É o Yeti. Isso, exatamente. Exatamente esse bicho aí, Yeti. Exatamente esse. E aí não tinha gordo, não tinha síndrome metabólica, não tinha nada. E veja, eles não têm nem muita fartura. Basicamente é o Yeti, é o que eles têm lá. Não cresce muita coisa. Eles vivem desse bicho aí. Se esse bicho morrer, eles estavam mortos. Só que agora, nas pequenas vendinhas lá que eles têm, já tem tudo que tem aqui. Esses pacotes coloridos, não sei o quê. E aí começou a aparecer essas doenças lá. E eles falam que dá maior dó, assim, eles que são pesquisadores. Cada lugar que eles visitam, para constatar isso, vê que nos 4 cantos do mundo está acontecendo o mesmo fenômeno. Aí depois eles foram para uma ilha na costa francesa, que é bem protegida, quase não entra civilização, mas
a hora que eles saem com o barquinho e volta, já volta com um monte de pacote disso. Então, até essas civilizações mais protegidas já foram se distanciando dessa premissa biológica que eu estava comentando, né? Mesmo esses lugares, o pessoal já está se distanciando da comida tradicional. E é interessante que a comida tradicional, ela é boa no mundo inteiro. Ela pode ser diferente o quanto for. O lugar que só come arroz, que nem os Okinawas, só come 70% da dieta é carboidrato, que nem os Okinawas. Lugar que nem os Inuits, que é tudo proteína animal. Mas todas as dietas, como é que pode todas as dietas tradicionais serem boas? Nenhuma ruim, nenhuma adoecer o bicho. É porque o que é ruim é comida processada. Né? Você fala assim, mas está pregando dieta de baixo carboidrato e o pessoal que come lá a dieta com 70% de carboidrato não fica doente. Não fica mesmo. Por quê? Eles não comem muita frutose. Eles comem muita glicose, batata, arroz. E o que faz a resistência insulínica não é a glicose, é a frutose. Só que depois que você já está resistente à insulina, ou seja, também à leptina, até a glicose que antes não te fazia mal, agora vai fazer. Então, o arroz que não fazia nada, o milho que não fazia nada, uma vez resistente à insulina, vai começar a fazer. Bom, então esse é o ponto, acho que principal, onde nós nos afastamos de uma vida natural, foi na alimentação. Nós nos afastamos também no sono, a gente dorme menos e dorme pior, cheio de estímulo, usando tablet, usando celular, pensando muito à noite, acorda à noite e fica pensando. Isso não é natural, a gente devia começar a desligar e parar com os pensamentos, ir para a cama, né? Os nossos antepassados tinham mais o costume de fazer isso. Outra coisa que nós nos distanciamos é no nível, eu não vou nem falar de exercício, no nível de atividade física como um todo, né? Nós estamos nos mexendo muito menos agora muito mais, né? Muito menos, aliás, porque o que não dava para fazer pela internet, agora com a pandemia dá, né? Tanto é que nós estamos nos mexendo menos que o reflexo aparece na vitamina D, né? Não era tão comum pegar paciente com 10, 16 de vitamina D, 8. E eu tô pegando gente assim no consultório. Ou seja, não sai, não põe nem o nariz para fora de casa. Eu brinco com os pacientes, falo, você acha que você é do reino animal ou vegetal? Porque animal foi feito para se mexer. E é engraçado que eles falam assim, nossa, mas você tá me dizendo que eu tenho que ficar 1 hora na academia de segunda a sexta? Aí eu falo, olha, seria muito para sua avó que já limpava a casa, que já fazia não sei o quê, ficava o dia inteiro atrás de criança. Mas por que 1 hora de academia passou a não ser muito? Porque as outras 23 hoje a gente está sentado ou está deitado, né? Então isso foi um grande distanciamento da natureza. Outro grande distanciamento é o nível de estresse, né? Muita gente ansiosa. Agora, não só agora na pandemia, mas a gente está vivendo uma competitividade, né? Aquela história de que competitividade mesmo, de eu tenho que ser melhor que o outro. Isso aí causa um estresse sem fim, né? A população está muito competitiva e as redes sociais pilham isso, que ficam mostrando umas vidas maravilhosas. Aí a pessoa não sabe interpretar aquilo que vê. E acha que só a vida dela não dá certo, isso gera um estresse crônico, falta de maturidade, na verdade, né? E outra coisa que aí vai da crença de cada um, eu vou falar da minha crença, eu acho que nós nos afastamos muito da espiritualidade, né? Sendo ela traduzida das mais variadas formas que as pessoas tenham, mas de uma maneira genérica, eu quero falar, né, da espiritualidade, que eu encaro como a identidade profunda, né? Não estou falando assim especificamente de religião, né? A espiritualidade é a gente ter uma achar aquela parte divina dentro de nós, né? Achar a nossa identidade última, mais profunda, acredito eu, ela é divina.
né, de todo mundo, independente de ter religião ou não. Só que a gente não consegue acessar, então a gente vive como se não tivesse, numa situação muito materialista, muito no superficial, e perdemos a janelinha que leva lá mais para o profundo. Isso eu acho que causa um buraco muito grande aí no ser humano, que na minha visão é um dos grandes contribuintes para um negócio que está muito comum hoje em dia, que é a ansiedade e depressão. Porque se a gente tem uma identificação mais profunda, alguns relâmpagos de tempo nas nossas vidas, nós conseguimos uma coisa maravilhosa, que é nos colocarmos acima das circunstâncias, né? Se a gente tem algo tão profundo igual uma identidade espiritual, a gente consegue boiar em cima das circunstâncias quaisquer que estão acontecendo aqui embaixo, e isso fortalece muito a questão da gente não ter ansiedade e depressão, né? Porque a ansiedade e depressão é gerada pelo que está acontecendo aqui. Se você consegue escapar um pouquinho e subir e achar a sua identidade mais profunda, você olha lá embaixo, tá bom, tá tudo ruim lá embaixo, mas a minha identidade está aqui preservada. Então eu acho que a gente perdeu um pouco essa conexão. Hoje você postou, né, que eu vou até ler aqui, ó, nada do que você guarda, desperdiça ou empresta é seu. O que é seu de verdade é o que você dá, né? Como que eu entendo isso? O ato de dar, ele pressupõe, se é dado de coração, ele pressupõe generosidade. Generosidade está na casinha da identidade mais profunda. Então, se a gente conseguir frequentar essa casinha mais vezes, a nossa ansiedade naturalmente vai baixando, né? Então, eu acho que essa conexão também faz parte do rol do que a gente se distanciou da natureza, né? Então o biohacking é voltar, é hackear uma vida com essas coisas, com atividade física, com alimentação saudável, com espiritualidade, sono e atividade física. E atividade física eu já falei. São essas coisas que eu acho que estão dando errado aí. Pronto. Do que você disse aí, tá faltando propósito, né? Olha, eu estava refletindo uns 10 minutinhos antes da live, né? Que foi o tempo que eu tive. Essas anotações eu fiz em 10 minutos. Eu estou olhando para um escrito na minha frente. Juro que está escrito assim, ó. Depressão, ansiedade, traço de igual, falta de propósito. É isso, né? Porque o propósito só vem da identidade mais profunda. Verdade. Você não acha o seu propósito na superficialidade, né? E você falando dessa busca também, eu fico vendo muito o pessoal tentando buscar a melhor dieta, um campeonato, né? Qual que é a melhor dieta que vai ser a dieta salvadora? Aí todos os locais que eu vou, que eu estou estudando, fala que a melhor dieta é a dieta mediterrânea e tal. Tudo bem, para quem mora no Mediterrâneo, eu tenho certeza que é a melhor dieta, né? Mas será que é a melhor dieta para todo mundo, se a gente pôr na ponta do lápis isso? E quando você foi falando da gente estar se afastando, né, e tendo que hackear, voltar para o passado, na verdade, eu lembrei de um trecho de um livro, não sei se você já leu, que no Brasil foi traduzido como Detox 21 Dias. Do Asim Malhotra. Malhotra, que na verdade o livro chama de Piopli Diet. E eles foram lá, né, em Piopli, nessa vila lá na Itália, e vendo aqueles longevos, né, gente com 100 anos, gente com mais de 100 anos. As Blue Zones. Consciente, e passou um senhor de 80, acho que de 70 anos numa bicicleta lá, bem tranquilo. Aí ele parou e falou, não tem, vem conversar, como é que o senhor tem essa vitalidade toda? Eu, não sei, eu tô tranquilo comigo, eu vivo, né, o hoje, né, eu vivo hoje, por isso que estou aqui e tal. Mas aí, e você tem 70 anos, tenho e tal, e seu pai é vivo? Meu pai está vivo, está ali em cima da casa consertando o telhado, 90 anos de idade, consertando o telhado. Então, assim, o propósito maior não precisa ser algo grandioso, basta você querer viver o presente. Isso aí já é um propósito, né? Que o pessoal
está vivendo ou o passado, ruminando o passado, ou preocupado com o futuro e esquece o presente. Nossa, isso daí nem sei o que falar, porque isso daí é tão importante. Hoje eu vi isso aí, eu acompanho muito a professora Lucilena, que é daí de Brasília. Não sei se você já se deparou com o conteúdo dela. Você conhece a Lucilena Galvão? Não, mas já anotei aqui para ir atrás. Ah, essa daí eu te mando no WhatsApp uma palestrinha que eu fiz hoje dela. É incrível. Ela estourou na pandemia, ela virou uma celebridade. Ela está fazendo live com o pessoal da Globo, a Leda Nagli, a Juliana Paz. Mas eu já acompanho a Lucilena há muitos anos. Ela é uma pessoa muito esclarecida, assim, me ajudou muito na vida. E ela sempre repete um negócio que é: uma vez encontraram um sábio oriental, reconhecido por todos como inequivocamente um grande sábio, e perguntaram para ele, mestre, qual o segredo de tanta sabedoria? Ele falou: olha, o maior segredo é que quando eu estou, por exemplo, descascando uma laranja, 100% da minha consciência está na faca, na laranja e na minha mão que descasca. Então, esse mindful, né? É muito importante. E o mindful eating, que é estar consciente, plenamente consciente na experiência do comer, é uma ferramenta fundamental para tratar a obesidade. Eu também. Tem um filminho muito legal. O recente da Disney, que é Soul, que chama. Acho que é Soul. É um Maravilha. músico. Então, você vê o propósito dele. Ele tinha algum grande propósito? Ele tinha um monte que só deu em nada. A hora que ele encontrou um propósito que significava estar presente no que estava fazendo, que era ajudar aquela alminha perdida que ninguém queria ajudar lá, que era simplesmente estar presente para conseguir achar uma ferramenta para ajudar quem está na sua frente. Foi quando a vida dele atingiu sentido. Então, eu falo dessa coisa da competição, as pessoas ficam mirando em coisa mirabolante. Né? Por exemplo, se eu estou com um paciente na frente, não estou dizendo que eu consigo perfeitamente fazer isso, mas eu estou sempre tentando, mas a gente é ser humano, falha. O que eu deveria ter em mente? O ser humano que está na minha frente, o que ele está me falando, as ferramentas que eu tenho para ajudar, é isso. E aí depois eu vou cuidar do meu filho, eu tenho que estar com aquilo na mente. Esse mindful é essencial. Isso aí é a cura da ansiedade. Perfeito, perfeito. E você falando do filho, né? Então a gente vincula ao nosso quarto tema aí, que escolhemos, né? O impacto de mudarmos o jeito que criamos nossos filhos, principalmente quanto à alimentação. O que você vai falar sobre isso? Olha, sabe que nesse livro aí, o Eat Like the Animals, eles explicam que a maior parte do investimento da indústria alimentícia, que não é nada inocente, né? Eles sabem o que eles estão fazendo, né? A maior destinação de dinheiro é para o público infantil. Então, o marketing ele é direcionado para o público infantil. Eles explicam um fenômeno que eles usam como ferramenta que é super interessante. Eles fazem de um jeito o marketing da comida de modo a experiência do comer daquele produto se vincular, ser entendida como parte da experiência do programa infantil que a criança está assistindo. Então, eles tentam fazer com que a criança não desvincule. Eu estou assistindo, sei lá, vamos pegar aí. Se eu falar Backyardigans, eu vou falar a idade, né? Estou assistindo lá o Backyardigans, então aí aparece a bolacha. Então, a experiência se mistura. E a criança começa a viver num mundo fantástico do Backyardigans com aquela comida maravilhosa que ela viu. Dizem eles no livro que agora está bem pior porque é mais fácil fazer isso dentro dos games. As experiências misturadas de comida e sensações nos games é mais fácil de vincular. Então, a criança ela não tem uma percepção consciente formada. Não que nós também tenhamos, né? Porque a gente também sucumbe na frente do sorvete Häagen-Dazs, mas a gente
tem ainda mecanismos de freio, a criança não tem. Então, o foco maior é na criança, porque ela é mais fácil de atingir, e uma vez ela tendo sido criada desse jeito, dificilmente ela não vai dar um adulto assim. Então, esse consumidor vai persistir consumindo esses produtos e ainda vai dar à luz, vai gerar outros consumidores, né? Então, nós precisamos prestar muita atenção no que os nossos filhos estão comendo. Fica meio estranho criança levar no lanche castanha de caju, damasco, pedaço de queijo, mas é o que a gente devia fazer. Tirar o suco. Então, manda a garrafinha sem nada. Eu mando a garrafinha vazia, porque na escola tem água. E tirando, é muito ostensivo o que está acontecendo com as crianças. Eu que tenho filho pequeno, eu estou sempre olhando as crianças assim. E eu sei que as mães não estão fazendo isso porque querem, né? É por falta de informação, mas está acontecendo coisa muito ruim. Eu vejo criança entrando no consultório com um saco de bolacha e, e suco. O impacto vai ser. E criança não engorda fácil, né? Apagou a luz aqui. Criança não engorda fácil, então os pais eles não acordam rápido, porque a maioria demora um tempo para engordar. E eles acham que o problema é só quando a criança está gordinha, né? Não veem que o problema começa desde muito antes. E se der esse tipo de comida para menos de 2 anos, é pior ainda, porque aí altera toda a epigenética, né? Na verdade, já começa na mãe, né? O que você passa pelo cordão umbilical já vai determinar a epigenética, que é a seleção de expressão ou repressão dos genes. Então, assim, tem... Não é nem só isso, Cristina. É aquele óvulo dela, que já tem uma epigenética documentada ali para obesidade ou não, e o esperma do pai também. Então, a criança já nasce com as predisposições ali prontas e você propicia esse meio inflamatório. Então, está feita a receita do desastre, né? E a formação da flora intestinal bacteriana da criança também, que tem a ver com o que a mãe come, com a via do parto. Já nasce meio encrencado, mas dá para corrigir muita coisa, porque o pior que se pode fazer é alimentar mal a criança. Então, hoje eu vejo coisas que eu fiz na gravidez que eu não teria feito, o tipo de leite que meu filho tomou, porque não tinha esse conhecimento. Eu fico triste quando eu lembro disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu lembro que o pior seria se eu estivesse dando essas coisas para ele comer agora. Então, criança gosta de fígado, pode acreditar, é só você começar a dar desde pequeno. Criança come chocolate 85%, é só você começar a dar desde pequena. Criança come coalhada, é só dar e não dar o outro. Não é tão matemático assim, né? A gente vive numa barganha, mas dá para fazer muita coisa legal se começar desde cedo, né? Excelente, excelente. Então vamos lá. Cristina, você já falou alguns, tá? Alguns livros, né? Mas me conta aí. Eu vi que você é uma pessoa espiritualizada, a sua amiga Renata também é espírita, espiritualista, tudo. Então eu quero livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, fora da área. O que você me conta? Olha, eu esqueci que você gosta de perguntar isso, mas vamos lá, porque eu adoro ler, não vai ser difícil. Esse que eu estou lendo agora, talvez eu esteja impactada porque eu estou lendo agora, mas ele vale muito a pena para quem gosta de biologia. Ele é um livro de biologia. Lembrar que biologia é uma ciência natural. Eu gosto muito de ler qualquer coisa que sejam das ciências naturais. Natural, para mim, é aquilo que não foi criado. Por exemplo, o direito não é uma ciência natural porque, pela nossa falta de compostura ética, teve que surgir essa profissão. Agora, a biologia, a medicina, são ciências de desvendar a natureza, né? A matemática, são ciências que funcionam como ferramenta de desvendar a coisa maravilhosa e divina que é a natureza, né? Então, eu gosto de livros de qualquer área desse daí. E esse é um livro fantástico de biologia, ele investiga
o que está por trás do estímulo de comer. É muito interessante. Esse Eat Like the Animals é de 2019. Que mais? Eu gosto muito de um livro chamado O Profeta, do Khalil Gibran. É um poeta libanês. Ele é muito conhecido. É um livro de poesia, é prosa poética, na verdade, um dos mais conhecidos. Mas como muito pouca gente gosta de prosa poética, acaba que muita gente não conhece o Profeta. É um livro lindíssimo, um dos mais lindos que eu já li, só que eu só consegui apreciá-lo depois que eu fiz a leitura comentada com a Lucilena. São 25 capítulos, 25 palestras de 1 hora, porque ela pega um capítulo por palestra, é muito profundo. Eu sozinha não conseguiria alcançar, porque precisa ter um background de filosofia muito grande para conseguir saber o que está por trás daquelas palavras, mas lendo e acompanhando com ela foi uma das melhores experiências. Que mais? Dos livros nossos que a gente lê, né? Nós, eu, você, de alimentação. Para quem gosta de doenças neurológicas, o Dieta da Mente tem que ler, não tem como, né? Esses da vida adulta, esses são os que eu acho que eu lembro assim que eu mais gosto. O Profeta é o meu livro de cabeceira, eu tô sempre relendo ele. Excelente. Cristina, como que o pessoal te encontra? Seus projetos atuais, projetos futuros? Conta tudo aí. Pode fazer propaganda do consultório. Tenho certeza que vai ter muita gente. Meu consultório fica na Zona Oeste de São Paulo, para quem conhece São Paulo. Não sei se você anda por aqui às vezes. Eu morei 2 anos aí, eu fiz residência aí no servidor municipal. Ah, sério? No servidor municipal, ali no pé da Vergueiro? Ah, que legal. Eu morava lá perto. Agora nós mudamos para a Zona Oeste justamente porque meu consultório é aqui na frente do Parque Vila Lobos, na Vila Leopoldina. Bom, lá no consultório eu atendo de tudo, atendo criança, atendo pacientes adultos. O maior número das pessoas que me procuram hoje em dia é por causa do Instagram, porque tem uma confusão na endocrinologia entre pessoas que apoiam a dieta de baixo carboidrato. Nós estamos vivendo um momento meio cindido, não sei se você sente isso também, mas na endocrinologia está meio um negócio polarizado. Quem não apoia e quem apoia, e aí as pessoas acabam vendo a sua linha no Instagram e a maioria das pessoas que me procuram hoje em dia é por essa via. Então acaba que eu trato muito síndrome metabólica, diabetes e tireoide sempre, né? Até porque tireoide tem tudo a ver com o que a gente come, né? Esse monte de óleo de soja e antinutrientes, e principalmente o glúten, né? Só fazer um parênteses aqui, tem um pesquisador, Alessio Fasano, que pesquisa muito essa interface do glúten com doença tiroidiana, né? Então, o anti-TPO e anti-tiroglobulina, os anticorpos, eles ficam piores nas pessoas comendo pão, pizza, bolo, bolacha, tudo que tem glúten, né? Então acaba aparecendo muito isso no consultório. Gente que tem curiosidade sobre o uso de T3. T3 é muito mal visto pela sociedade de tiroidologia brasileira, e a gente sabe que tem alguns casos que se beneficiam, né? Então, esse é o meu mundo lá no consultório. O meu projeto maior é continuar fazendo o que eu estou fazendo. Esse é o meu projeto maior. Tirando todo dia um tempinho para estudar, que no meu caso é das 5h30 às 7 da manhã. É assim que eu consigo me atualizar. Eu não tenho feito nenhum método formal. Às vezes faço, mas atualmente não estou fazendo nenhum método, um curso formal. Eu vou atrás do que eu tenho interesse e tiro esse tempinho antes da casa acordar para eu estudar. Estou começando a pensar em fazer mestrado depois de velha.
Vamos ver. Até mandei um e-mail para o Dr. Carlos Monteiro, que escreveu o maravilhoso documento Guia Alimentar para a População Brasileira, que é uma obra-prima que todo mundo deveria ler. Ele é um orientador da USP daqui, né? Então, vamos ver. O ano que vem, quando abrir o edital, tenho pensado nisso. Um outro projeto que eu tenho é ficar mais craque em medicina baseada em evidência. Eu fiz o curso do José Neto, agora estou fazendo. Eu falei que não estou fazendo nenhum curso, mas estou sim, me lembrei. Estou fazendo o curso do. Já lembro, já. O outro professor da Federal da Bahia, bastante famoso. Me fugiu o nome agora. Do curso de medicina baseada em evidência, porque senão a gente fica muito preso, não consegue interpretar estudo científico, né? Faz muita confusão. Esses são os projetos que eu tenho, e o meu grande projeto atual é aprender a tocar piano. Acabou de chegar hoje o piano aqui em casa e eu, nessa empreitada corajosa, aos 45 anos, sem entender absolutamente nada de piano, tentar começar e vamos ver se dá certo. Excelente. Ou seja, seus projetos futuros é viver melhor o presente. Maravilhoso. Exatamente. Isso é um exercício diário. Esse que você acabou de falar é um exercício diário que eu tenho me proposto a fazer. Estar presente naquilo que eu estou fazendo. Isso dá uma paz de espírito, assim, inimaginável. Maravilha. Quer deixar algum recadinho final para o meu público? Eu acho que um recado legal de deixar para quem quer viver melhor, eu vou falar uma coisa que não pretende ser a dona da verdade, mas é o que do fundo do coração eu acredito. Eu não acredito que nós, bichos, homens, possamos cair fora do nosso destino biológico e espiritual e nos darmos bem. Eu não vejo caminho por onde isso aí pode funcionar, né? Então, pensando em que o nosso caminho biológico é comer comida de verdade, dormir na hora que tem que dormir, mexer o corpo e não viver estressado com tudo que pode acontecer, e pensando que o nosso caminho espiritual é trazer para o mundo valores, virtudes e sabedoria, se nós não buscarmos essas coisas, a gente vai viver angustiado, porque a gente está indo para longe do que foi o nosso destino. Então, não vejo por onde a gente vai conseguir viver bem aí. Então, se nós começarmos a pensar aonde podemos melhorar cada um desses pilares, daqui 5 anos estamos melhores, daqui 10 melhor do que com 5, daqui 15 melhor do que com 10, e vamos indo assim. Eu acredito que o caminho do desenvolvimento é esse, né? E eu acho que a velhice, ela não deve ser tratada com demérito, ela é o acúmulo de todas esse desenvolvimento que vem, né? Então eu não queria voltar nem um ano na minha vida aí, quero um só para frente. Um outro livro é o que você me indicou, que está lá guardadinho, do Caminho de Santiago de Compostela. Eu tô lendo Chateaubriand também, a biografia do Assis Chateaubriand, e esse daí tá na fila. Pronto. Quem sabe a gente não faz esse caminho junto? Opa, já pensou? Eu também tô que nem você, lá na academia, ó, todo dia ralando. Cristina, eu posso dizer, assim, sem sombra de dúvida, que foi uma das melhores lives dos últimos tempos, tá bom? Obrigada. Continue sendo essa pessoa maravilhosa que você espelhou para mim ser. E o Papo de Reto aqui está aberto para você sempre que quiser conversar conosco, tá bom? Eu agradeço muito o seu convite, te acompanho, a gente tem paciente em comum, não só o seu trabalho como médico, mas o que você acredita a respeito do todo, como eu estava dizendo agora, da vida. Então, é muito gostoso conversar com alguém que a gente percebe que entende o que a gente está falando. Fico muito feliz pelo convite. E agradecer a todo mundo que ficou aí, ó, esse tempo todo assistindo. Agora um beijo grande para o pessoal. E eu estou sempre à disposição no meu Instagram também, se alguém tiver dúvida, nós estamos sempre ajudando por lá também. Maravilha. Gratidão e carpe diem.
Carpe diem, muito importante. Um beijo a todos. Tchau, tchau.